Olá, meus queridos alunos e inscritos no canal O Economia. Eu sou o professor Roberto Brito de Carvalho, responsável por esse espaço de divulgação do conhecimento econômico. Quero aqui lembrá-los, nós iniciamos essa atividade a partir dos problemas que enfrentamos na pandemia do Covid-19 e a necessidade de dar continuidade às discussões de economia com as turmas, tanto de economia industrial, assim como de introdução à economia, da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas. Nós estamos chegando ao final de um semestre de muito trabalho de adaptação com as dificuldades inerentes desse novo processo, mas fechando esse período aqui com um último vídeo, promovidos ainda pelos nossos alunos, de uma maneira muito especial, que é uma entrevista. Antes disso, quero agradecer a todos os alunos que colaboraram com o conteúdo aqui, assim como a todos os inscritos que vieram beber nessa fonte de conhecimento, que ao mesmo tempo é um processo de produção e de preparação daqueles que optaram pelo caminho da economia, assim como um convite para aqueles que são interessados no assunto. Neste vídeo, nós vamos ter continuidade de uma entrevista feita pela equipe Laranja, composta por um conjunto de alunos que são Vitor Hugo Germano, Bruno Tronco, Gabriel Amoroso, Guilherme Pavan, Hermes Roberto, Petros Domingues, aonde especificamente o aluno Bruno Tronco conversou com o diretor comercial da Positivo Tecnologia, o senhor Vicente Borges Soares, que muito gentilmente contribuiu com o seu conhecimento, com o seu domínio, digamos assim, da sua atuação na área comercial de uma empresa multinacional, uma empresa brasileira multinacional, compartilhando parte dos seus conhecimentos com a nossa turma, que tinha como objetivo tratar sobre o Brasil e os desafios que as empresas brasileiras têm em relação à competição global. Eu espero que vocês façam um bom aproveitamento do vídeo. Fico aqui mais uma vez agradecendo a colaboração dos meus e agradecendo também a sua audiência, caro inscrito. Um grande abraço. Gostou? Clica aí, se inscreve no canal. Vem mais coisa boa por aí. Se você puder começar falando um pouquinho da relação da Positivo com a concorrência, como vocês tomam decisões a partir disso. Tá. Na Positivo, nós temos uma posição muito clara sobre a concorrência. A gente não toma grandes decisões em relação à concorrência. Decisão em relação à concorrência ela é só tática e momentânea. A decisão estratégica ela é sempre em função do nosso cliente. Então, você tem a decisão baseada em inovação permanente, né? Independente do que o concorrente está fazendo ou não. Tá? Em momentos muito pontuais, pode ser que a gente se preocupe com a concorrência, mas na maior parte do tempo, não. Nenhuma empresa ela consegue estar entre os líderes se ela toma decisões baseadas na concorrência. As decisões dela têm que estar baseadas no cliente dela. O que eu posso estar oferecendo de novo ao meu cliente? Que produtos melhores eu posso criar para o meu cliente? Às vezes nós acertamos e às vezes erramos, mas basicamente esse é o nosso norte, é o cliente. O concorrente é secundário. O problema é que se você tomar decisão baseada no concorrente, você vai sempre estar correndo atrás e nunca correndo na frente. Esse processo de desenvolvimento, de inovação, como é que é da Positivo? Como é que ele é feito? A Positivo tem várias áreas que trabalham com inovação, mas ela tem uma área onde você tem um head de inovação, que inclusive há uma semana atrás ele fez um webinar, que depois eu vou até te mandar o link, absolutamente fantástico. Ele é uma pessoa que a empresa tem, que ele roda o mundo olhando inovação. Então, raramente ele está dentro da empresa. Normalmente, antes da pandemia, ele estava viajando pelo mundo inteiro,
né? E ele traz para a empresa quais são as tendências, o que tem de muito novo que pode afetar a empresa. Ele conversa com pesquisadores, com prêmios Nobel, com gente que está com pesquisas inéditas em Stanford, Harvard, na Europa, em qualquer lugar que tiver, que ele descobrir que tem alguma coisa nova sendo gerada, ele vai até lá. E ele conversa com as pessoas e procura entender o que é que está sendo desenvolvido, e depois ele chega na empresa e fala, olha, pode ter uma aplicação para isso no futuro dentro da empresa. A partir desse momento, entra uma segunda área, que é uma área de desenvolvimento de produtos e engenharia, né? Que começa a tentar juntar os pedaços. É legal, tem uma tendência aqui que daqui a 3 anos vai acontecer. Para a gente entrar junto com isso, o que a gente precisa ter? Quem fornece o que para a gente? Temos os profissionais para isso? Se não temos, vamos atrás. Então, basicamente, isso é um moto contínuo. Ele não para o tempo inteiro de acontecer. Tá? Interessante. Esse cara que vai atrás das inovações, ele é um cara só, que é o cabeça-chefe, ou são vários? É um grupo? É uma pessoa. É uma pessoa. Ele tem 2 pessoas que ficam embaixo dele, mas são pessoas muito mais de auxílio, né? Mas ele é o cara, ele já está na empresa, acho que há 19 anos. É um gênio, o cara é um gênio, e ele é um cara que pensa futuro. E é muito difícil você encontrar pessoas assim, né? Normalmente, 95% das pessoas estão pensando o presente, né? Ele não. Ele pensa o futuro. A cabeça dele foi feita para pensar o futuro. Eu trabalhei numa empresa americana que o CEO da empresa, ele tinha ele sempre dizia o seguinte, que as pessoas normais, absolutamente normais, elas conseguem ver o mundo de 2 jeitos, no máximo 3. As pessoas muito inteligentes, elas são quadridimensionais, elas conseguem enxergar vários lados. E que as pessoas que são muito, muito inteligentes, elas olham o mundo com N possibilidades. Ou seja, ela não é bidimensional nem tridimensional. Ela é totalmente multidimensional. Ela consegue olhar 200 ângulos da mesma história ao mesmo tempo e daí ela tirar uma conclusão ou falar isso vai ser uma tendência. Tá? Realmente, então, pelo que você fala, é um cara que vocês deram sorte de encontrar, né? Realmente. Não é fácil. Uma próxima pergunta. Você poderia falar um pouco da relação da Positivo com o resto do mundo, com questão de exportação, questão de insumos que vocês usam? A Positivo, ela está presente aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, no Quênia e em Ruanda. Tá? Então, ela tem fábricas ou grandes escritórios nesses locais. Fora isso, a gente tem 2 grandes escritórios na Ásia. Um escritório em Taipei, em Taiwan, e um outro na China. Esses escritórios, basicamente, são engenheiros que ficam lá o tempo inteiro, eles moram lá, são brasileiros. Existem alguns funcionários chineses, mas a maioria são brasileiros. E a função deles o tempo inteiro é acompanhar nossos fornecedores lá.
desde o desenvolvimento de produto, porque muitos produtos da Positivo são desenhados pela Positivo aqui no Brasil. E depois, os componentes ou submontagens são feitos na China. Então, eles acompanham isso o tempo inteiro. A relação da Positivo com o fornecedor dela é uma relação extremamente clara, o tempo inteiro, né? Nós nunca prometemos muito, nós sempre procuramos ser os mais realistas possíveis, porque nós é que conhecemos o mercado aqui, né? Então, essa relação é muito próxima com os fornecedores, muito. E a respeito da parte da exportação, como é que foi uma tomada de decisão para ampliar o mercado do Positivo? Então, na realidade, nós exportamos, tem uma área da empresa, que é uma área educacional, a gente exporta mesas educacionais, são mesas eletrônicas, tá? Para uns 15 ou 20 países no mundo. Fora isso, com a área de celulares e computadores, muito mais na América Latina. Essa decisão é uma decisão de globalização. Você não tem muita saída. Ou você fica restringido a um país só, ou você começa a se globalizar. Então, e além de se globalizar, a Positivo, ela mudou o nome dela há 2 anos atrás. A Positivo antes chamava Positivo Informática. E agora ela se chama Positivo Tecnologia. Por quê? Na realidade, nós começamos a atuar em todas as áreas que envolvem tecnologia. Então, por exemplo, nós atuamos na área agrícola com desenvolvimento de drones agrícolas. Atuamos na área de saúde com a HiLab, que foi a primeira empresa a trazer testes de exames de sangue portáteis, que pode ser feito em qualquer lugar. Inclusive, agora ela trazendo, já trouxe o do Covid-19. Temos empresa na área agrícola, não com drone, mas com outros equipamentos eletrônicos. Então, a Positivo ela se movimenta com tecnologia. Então, as decisões dela sempre são em função de tecnologia. Onde tiver, sei lá, 8 anos, 7 anos atrás, nós resolvemos entrar em smartphones. Até então, a empresa não fabricava smartphone. Então, hoje a gente é um dos líderes de smartphone no país. Então, cada vez que uma tecnologia pode ser importante e independente de onde ela possa ser distribuída, pode ser no Brasil, pode ser na Argentina, pode ser no Quênia, nós vamos atuar nessa área. Qual que é a maior dificuldade da empresa hoje, assim? Você falar, tem que escolher uma. É a dificuldade de qualquer empresa. A dificuldade se chama Brasil, custo Brasil. É um país tão complexo em tudo que é feito, é complexo fiscalmente, é complexo em todas as áreas. O Brasil é um país complicado. Eu não lembro quem falou isso, mas o Brasil não é um país para amador. Então, é muito difícil trabalhar no Brasil, muito mais fácil trabalhar em outros países, né? O Brasil é um país muito amarrado com regras, regulamentos e outras coisas, mas a empresa nasceu aqui, então ela sobrevive aqui. E as dificuldades estão aí e a gente vai ter que superar, não tem jeito. Você havia comentado com meu pai do aluguel de equipamentos. Teria problema de falar a respeito disso? Não, de jeito nenhum. Esse é um outro exemplo. A Positivo também, há 2 anos atrás, ela resolveu partir para a locação de equipamentos. Mas não é simples locação. Hoje, uma grande parte das empresas tem grande dificuldade em administrar o parque de computadores, principalmente quando a empresa começa a crescer.
aí ela começa a ter que ter o supervisor de TI, o gerente de TI, o diretor de TI, e daqui a pouco o vice-presidente de TI. Né? E a Positivo resolveu começar com a locação para partir, e isso já era uma estratégia preparada, para partir para um segundo momento que a gente chama de HaaS, que a abreviatura é HaaS, que em inglês é Hardware as a Service, ou seja, hardware como serviço. Então, nós chegamos na empresa, falamos, quantos computadores você precisa? Eu preciso de 200 computadores. Nós colocamos 200 computadores, o cliente paga isso por mês, como se fosse uma locação, um serviço, e nós fornecemos absolutamente tudo. Desde a instalação, desembalagem, depois a administração do parque dele. Se ele quiser, nós fazemos a administração da rede dele, a administração de TI dele. Ele não precisa se preocupar com TI. Nós fazemos tudo para ele. Tem crescido absurdamente. Nós temos crescido uma média de 200% ao ano com esse negócio de hardware as a service. E cada vez mais nós vamos aumentando a quantidade de serviços que a gente oferece ao cliente. Tá? Então, hoje nós temos, eu não sei se já tem centenas, mas dezenas de grandes empresas que usam nossos serviços. Eles não compram mais computador. Eles recebem o computador e pagam por mês pelo serviço de uso do produto. Entra como custo, né? Para as empresas que ela prefere gastar em OPEX e não em CAPEX, é o grande negócio. Né? Então, ela não tira dinheiro do caixa dela para comprar um equipamento que vai estar obsoleto em 4 anos. Né? Ela gasta em serviço e ela sempre tem um equipamento que nunca vai estar obsoleto. Quando chegar em 4 anos, a gente troca todo o parque sem nenhum custo adicional e ela continua tendo o produto sempre o mais novo possível. Esse aluguel de equipamentos, ele é feito somente para computadores ou, por exemplo, os drones para parte agrícola, como foi citado? Basicamente para qualquer área. Tá? A área de agrícola não é a minha área, porque são núcleos de negócios diferentes, né? Mas ela pode atuar em qualquer área. Nós não temos problema nisso aí. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na área médica, que são os conjuntos da High Lab, para testes, nós fornecemos para as farmácias o equipamento inteiro. Custo é zero. A farmácia não paga nada por aquilo. Ela, à medida que ela vai fazendo os exames, ela nos paga como serviço. Simples assim. Tá? Eu não sabia que era tão complexo. Assim. Imaginava que era parte de equipamentos mesmo, não como o próprio produto sendo tudo. disponível. Quase qualquer coisa. A grande realidade é que quando você assina a NET ou a Sky, você está pagando por um equipamento, esse equipamento está na sua casa, mas você não paga por ele. Você paga o serviço, né, mensal. É mais ou menos a mesma coisa. Como que foi tomada essa decisão de começar com isso? Na realidade, sempre começa com uma ideia de alguém, né? Mas, na realidade, o CEO da Positivo, que é o Hélio, ele é um cara, ele é um visionário, né? E há 2 ou 3 anos atrás, ele falou, gente, a gente precisa começar a entrar nessa área de serviços. Né? Vamos começar com locação, e daí foi feito um grande estudo, e sempre envolvido consultorias externas, para ouvir sempre uma terceira voz, e daí nós decidimos entrar, começamos devagar, né? Não era o core business da empresa, ainda não é, mas ele vai acabar sendo, e ele foi crescendo, nós estamos crescendo muito rapidamente nisso aí.
A parte de terceirização também, a gente faz um simulador de negócio que ele é interface simples, não é muito complexa, mas tem essa parte de terceirização e seria uma parte que a gente gostaria de ouvir também. Poder falar um pouquinho? Na realidade, a Positivo ela só terceiriza atividades que não são fim da empresa. Então, por exemplo, ou é muito na base, por exemplo, serviços de manutenção, de limpeza, basicamente é isso. Acima disso, a gente raramente faz terceirização. Então, por exemplo, tem alguns fabricantes de computadores que terceirizam a montagem do computador. Nós não terceirizamos, nós não acreditamos nesse modelo. Então, a Positivo tem fábrica em Curitiba, tem fábrica em Ilhéus e tem 2 fábricas em Manaus. Então, nós fabricamos desde as nossas motherboards, ou placas de celular, ou placas de computador, e fazemos a montagem final do produto. Então, nada que é atividade fim, que é o core da empresa, é terceirizado. O que é terceirizado é o não core, né? Então, que basicamente, que eu te falei, é manutenção, atividades de limpeza, máximo isso. A parte de serviços da empresa, no caso do aluguel dos equipamentos, entraria nessa parte terceirizada ou de jeito algum? Não, não. A parte de atendimento na ponta, por exemplo, vamos que eu coloque computadores numa empresa no interior do Amapá, né? Numa cidadezinha pequenininha. Então, não tem lógica ter uma filial da empresa lá. O que a gente tem são contratados que atuam nessa região para serviço, mas a gente não considera terceirizado, a gente considera contratado para fazer esse tipo de serviço, né? Nós temos mais ou menos 200 empresas que são contratadas pela Positivo para fazer atendimento ao cliente dela em áreas onde a Positivo não está. Onde a Positivo está, nós fazemos o atendimento diretamente. Eu vou te dar um exemplo. 95% das empresas têm call center terceirizado. Nós temos um call center hoje, o de atendimento a cliente, com 120 posições. Então, você imagina isso funcionando em torno de 18 a 20 horas por dia, a quantidade de pessoas envolvidas. O call center de vendas, que é a minha responsabilidade, tem mais 25 posições. 25 não, 35 posições. Então, nada é terceirizado na atividade fim. Por exemplo, a gente considera que atendimento ao cliente é de tamanha importância que não seria lógico a gente terceirizar um call center de atendimento ao cliente. Entendi. Tá? Uhum. Poderia falar um pouquinho mais da sua área? Falar um pouquinho mais da área de vendas? Isso. A Positivo tem 3 grandes diretorias, tá? De vendas. Uma diretoria é o que a gente chama de varejo, que atende Casas Bahia, Magazine Luiza, esse tipo de cliente de grande porte. São poucos clientes. Na verdade, não são 3, são 4 áreas. Uma área que atende, que a gente chama clientes assinalados, clientes corporativos, tá? Que atende mais ou menos 1.500 clientes de grandíssimo porte, mas aí são clientes corporativos que compram as máquinas para eles mesmos usarem e não para revenderem. Tem uma outra área que é a área de atendimento ao governo e tem a minha área, que é a área que a gente chama de SMB e canais. Então, na minha área atende a pequena e média empresa e atende todos os canais da Positivo. Só para vocês terem uma ideia, nós temos na nossa base 4.800 revendedores espalhados pelo Brasil, tá? Que atendem qualquer tipo de cliente.
E atendemos também diretamente o Small and Medium Business. Hoje nós temos na nossa carteira mais ou menos 30 mil pequenas e médias empresas que a gente presta atendimento. Então, a minha área é uma área que é fortemente por telefone, né? Relação com o cliente se dá durante o dia inteiro, sem parar. Por exemplo, quando você tem 4.800 canais de venda, você imagina que esses caras estão ligando toda hora e pedindo alguma coisa, ou querendo alguma coisa, ou nós estamos querendo oferecer alguma coisa. Então, é uma área extremamente agitada, parece uma bolsa de valores. Você falou um pouco dos fornecedores e dos seus clientes. Como é que é o poder de negociação da Positivo com esses dois lados? Com fornecedores, ela é uma empresa mediana em termos de poder de negociação. Como empresa brasileira negociando na Ásia, ela é medianamente forte. Ela é uma empresa que tem um porte bom para negociação. Com os clientes, o poder de negociação é relativo. Nós sempre falamos que com o cliente final, o maior poder de negociação é a gente fazer o que o cliente precisa. Então, quando você coloca isso em termos financeiros, é muito difícil você pesar isso daí. Porque, às vezes, aquele teu produto é mais caro do que o do teu concorrente. Em compensação, ele é melhor do que o do teu concorrente e oferece mais benefícios. Então, essa balança ela tem que estar sempre muito bem equilibrada. Você não consegue impor preço. Isso é básico, né? Hoje em dia, raramente, qualquer empresa consegue impor preço. Mas eu acho que a gente consegue ter um equilíbrio bastante razoável nisso aí. Legal. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar sem uma pergunta, só para complementar? Alguma coisa que você acha interessante? Não, achei legal ter conversado contigo. Espero que te ajude aí. Procure sempre na sua vida ter mais de uma visão de um mesmo assunto. Quanto mais visões você tiver, mais fácil você tomar a decisão. Tá bom? Perfeito, obrigado, Sandy. Pessoas saberem quem você é. Se puder Eu sou? Tá bom. Na realidade, eu sou formado pela Unicamp. Comecei na área de tecnologia em 1992, 93, por aí. Não, antes, desculpa, 89. Antes eu atuava muito fortemente na área de mecânica fina, tive empresa nessa área, tudo. E comecei em 89 com a área de tecnologia, me apaixonei pela área de tecnologia. Sempre atuei na área de marketing e vendas, sempre. Em 92, nós vendemos uma empresa que a gente tinha para um grupo americano. Depois de 5 anos, eu fui presidente desse grupo aqui no Brasil e fui durante 10 anos daí. Depois, acabei resolvendo sair. Eu acho que tinha chegado o momento de sair. E trabalhei durante 4 anos numa empresa que é uma líder de tecnologia no Brasil na fabricação de motherboards. E depois acabei indo para Positivo, um convite que eu tive, e esse convite, na realidade, a primeira empresa que eu trabalhava era concorrente da Positivo. E acabei sendo convidado depois, que eu tinha saído dessa empresa, para ir trabalhar na Positivo. Estou há 10 anos na Positivo. Fui para Positivo implantar uma área nova. Funcionou. Estou lá até hoje. E me orgulho de trabalhar na Positivo, uma das melhores empresas que eu já trabalhei. E estamos passando por essa crise. Só para você ter uma ideia, no dia 15 de março, a empresa colocou todo mundo em casa, menos nas fábricas. Na fábrica, ela cortou pela metade o pessoal por causa de proximidade.
todas as nossas áreas de call center, vendas, todo mundo trabalha de casa. Então, dá orgulho trabalhar numa empresa assim. Só para você ter uma ideia, são mais ou menos 1.200 pessoas trabalhando de casa para atender os clientes, para fazer novos negócios. E vamos ver, estamos torcendo para isso acabar logo. Tá bom? Amém que acaba. Tá bom.